fala, né, do general Mário Fernandes dizendo que o decreto é real e foi despachado com o presidente. Ou seja, fica ainda mais claro que já se sabia, né, professor, que a estratégia do grupo golpista era manter as manifestações nas ruas e a contestação das urnas eletrônicas. O senhor concorda? É isso mesmo? Boa noite, Tardan. Boa noite à sua enorme audiência. Obrigado por mais uma vez me brindar com esse convite. É sempre uma honra estar com você aqui e com seus espectadores. Olha, eu diria que a gente já tinha conversado um pouco sobre isso em outro momento, que a anistia não dependia só da vontade do executivo, muito pelo contrário, quem faz a anistia é o Congresso. Agora, finalmente, isso veio à luz, veio à tona, a discutir, todo mundo começou a discutir, que o Congresso Nacional pode fazer um decreto legislativo para anistiar, ou por um projeto de lei, ele pode fazer isso. É sempre bom lembrar. Opa, pequeno problema. É fundamental lembrar isso, que Uma pequena falha, é sempre bom lembrar o quê? Que teve uma pequena interrupção na transmissão. Perdão. É sempre bom lembrar que, embora o Congresso Nacional possa dar anistia e pode fazê-lo por meio de projeto de lei, esse projeto de lei pode ser sindicado perante o Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade. E pode ser, sim, ao se tornar lei, veja, para se tornar lei tem que passar pela Câmara, pelo Senado, por maioria simples das duas casas, e tem que ter a sanção do presidente. Se não tiver a sanção do presidente, tiver o veto, volta e o Congresso pode derrubar. Pode derrubar o veto. Então, vai virar lei, mesmo a desvontade do presidente sendo manifestado. Mas aí, virando lei, está anistiado quem é beneficiário daquela, daquela legislação? Não. Isso pode ir para o Supremo Tribunal Federal, que poderá declarar a inconstitucionalidade da lei. É importante que as pessoas saibam disso. E, portanto, o Supremo vai ter a última palavra. É por causa disso, não é por outra razão, que se bate tanto no Supremo. Porque os potenciais beneficiários, principalmente o ex-presidente da República, principalmente digo porque, nomeadamente, é o mais conhecido, é o líder da extrema-direita brasileira, ele mesmo se autoproclama, tem legitimidade para fazê-lo. Então ele diz, olha, a gente precisa de uma anistia. Aí daí vem fake news uma atrás da outra. Como, por exemplo, dizer que o Lula tem um coração e, portanto, o Lula pode anistiar. Anistia tem que ser do Congresso, por lei. E tem que passar pela sanção do presidente. Foi veto, pode ser derrubado. Essa lei pode ser, sim, submetida ao Congresso Nacional em sede de controle de constitucionalidade. E o Supremo pode declará-la inconstitucional, ou seja, anulá-la de uma maneira clara. Primeira coisa. Segunda coisa. Quanto aos áudios barra vídeos, não é? Porque agora a gente está entendendo mais do que nunca o que significa o ditado popular e a sabedoria popular, segundo a qual o que os olhos não veem, o coração não sente. Quando a gente observa, assiste aos vídeos, ouve sem inteligência artificial, tudo natural, é muito mais forte do que ler o papel frio. Porque você está vendo ali o tom de voz, você está verificando a repercussão auditiva, respiratória, Não. epidêmica dos interlocutores. Isso. Né? Então, eu entendo que, sem nenhuma dúvida, a ideia de anistia não é que ela foi para o saco. A ideia de anistia ela vai continuar viva porque a direita, os conservadores, etc., né, os extremistas da direita, são oposição ao governo e não querem permitir que o governo governe. E, portanto, vão insistir nisso, nessa discussão. Mas é bom lembrar que é muito caminho para andar. É muito caminho para andar. E uma coisa mais importante,
Esses áudios e vídeos que estão vindo à tona, ainda homeopaticamente, porque vocês da imprensa não tiveram tempo de ler, de se debruçar, de ouvir tudo, de fazer anotações, de checar informações, porque é muita coisa, é muito material, muito material. Eles adquiriram agora um aparelho que pega 25 minutos, não é? Em Em um poucos segundos, segundo, eu acho. não é? Um Em segundo? um único segundo, eu acho que ele pega 25 minutos. 25 minutos. Exatamente. Quer dizer, é uma loucura. E a mente humana está longe disso. Vai ter que fazer toda essa depuração. A denúncia feita pelo Ministério Público Federal, pelo Procurador-Geral da República, é absolutamente substanciosa. Não é verdade. Duas fake news assim violentas. Primeira, não é verdade que ela se baseou somente na delação premiada de Mauro Cid. Isso não é verdade. A delação premiada de Mauro Cid tem muito menos peso do que o restante das provas arroladas no inquérito na Polícia Federal. Segundo, é absolutamente falacioso dizer-se que as pessoas estão sendo apenadas. Eu lamento tanto ver o presidente da Câmara dos Deputados do nosso país, que que está começando seu mandato agora de 2 anos, dizer que não tem sentido as penas sem nunca ter lido o processo. As pessoas dizem que as penas são pesadas, que estão apenando com 15, 17 anos, velhinhas que estavam ali com a Bíblia. Pelo amor de Deus, será que alguém de sã consciência acredita numa estupidez, numa insanidade desse tamanho? Por outro lado, o presidente Barroso, me permita só isso, Tardão, nessa primeira fala, o presidente Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, já disse que foi oferecida uma, uma transação penal, de maneira que as pessoas tivessem uma penalidade reduzida e não ficassem presas. 2 anos sem redes sociais, frequentar um curso sobre democracia, não é? As pessoas pagar uma multa de R$ 5.000, porque os danos foram causados pela coletividade. E também não é verdade que tivesse alguém ali passeando, só como curioso. Havia um movimento. Havia um movimento, esse movimento era orquestrado. É certo, é indubitável que ali entre aquelas poucas milhares de pessoas havia inocentes úteis, onde não os há.